Paz do Senhor Jesus a todos, Deus abençoe, glória a Deus. Estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Semeando a Semente, né? Vamos estar falando hoje de João capítulo 8, que é interpretado como: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Muita gente que está pecando, que está em pecado, que está desobedecendo, quando vai ouvir um conselho da parte de Deus, da palavra de Deus, quando vai ouvir uma repreensão com amor, com longanimidade da palavra do Senhor, vira para quem está o repreendendo, está o aconselhando. Muitos fazem isso e dizem: irmão, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Mas vamos ver se é isso que está escrito na palavra do Senhor. João capítulo 8, confere comigo. Versículo 1, diz assim, ó: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Ó, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de manhã cedo ele veio do monte e foi para o templo. E veio a multidão até ele e Jesus ficou ensinando a multidão a palavra. Versículo 1 e versículo 2 está dizendo isso. Agora o versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só, ó, os escribas e fariseus chegam aonde Jesus está com a multidão ensinando a palavra. Eles trazem a mulher e falam: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e a lei diz que as tais devem ser apedrejadas. Olha só o que eles fazem com Jesus. Eles querem montar uma pegadinha para pegar Jesus numa falha. A lei não dizia que a mulher tinha que ser apedrejada. A lei dizia que a mulher e o homem que fosse pego adulterando devia ser apedrejados. É isso que está escrito na lei de Moisés. Não é que a mulher somente tinha que ser apedrejada, mas eles estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa, em alguma falha, para apontar Jesus de herege, para apontar Jesus de falso profeta que estava indo contra a lei de Moisés. Olha o que diz o versículo 6, ó. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Não era a multidão que estava sentada ouvindo Jesus que estava com pedra na mão para atacar a mulher, não. Eles estavam sentados aprendendo a palavra. Jesus estava instruindo eles na palavra. Chegaram os fariseus e os escribas com a mulher, colocaram a mulher no meio onde Jesus estava e falaram: ó, essa daqui foi pega adulterando. A lei fala para ela ser apedrejada, tu que dizes? Mas eles diziam isso tentando Jesus, querendo pegar Jesus em um erro, querendo forjar uma falha para Jesus. Mas Jesus vai continuar escrevendo no chão. E eles insistiram. Jesus vira para eles, não foi para a multidão. Jesus falou para eles assim, ó: aquele dentre vós quem? Todo mundo? Não. Dentre vós que está acusando a mulher, dentre vós que está tentando Jesus para pegar Jesus em alguma falha. O povo que estava sentado não tinha nada a ver com isso. Jesus fala para aqueles homens que estavam em pecado, que estavam com um coração malicioso, maligno, querendo pegar Jesus numa falha. E Jesus fala para eles assim, ó: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
A pedra não estava na mão da multidão, a pedra estava na mão dos escribas e fariseus. Vamos continuar a leitura. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ó. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha só, todos aqueles homens que estavam com pedra na mão. Depois que Jesus falou isso, os mais velhos e os mais novos saíram, todos eles. E Jesus vira para a mulher e pergunta: Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus faz uma pergunta para ela: cadê aqueles que vieram te acusar? Não era a multidão que veio acusar ela, que ela chegou depois com os escribas e fariseus. A multidão estava sentada ouvindo a palavra. Aí Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Ninguém te condenou? Aí, versículo 11, a resposta dela, ó. E ela disse: ninguém, Senhor. Ó, ninguém condenou, estou isenta. Opa, cometeu adultério, pecou contra Deus, mas aquele que não tem pecado tinha a primeira pedra. Então Jesus foi e absorveu ela e ela não foi condenada e está tudo bem. Não. Jesus falou: aquele dentre vós, falando para os fariseus. Se tiver algum fariseu aí, se tiver algum escriba que não está em pecado, atira a pedra contra ela. Aí eles vão pegar e vão sair. E a mulher vai ficar a sós com Jesus ali no meio. Aí a mulher vai responder para Jesus: ninguém, Senhor, me condenou. Aí olha o que Jesus vai dizer para a mulher, ó. Nem eu também te condeno. Olha só, nem eu também te condeno. Eles que vieram tentar arrumar uma cilada para mim, eles que vieram querer fazer com que eu caísse em contradição com a palavra de Deus, veio, ó, e não puderam te condenar, porque eles estavam em pecado. Agora eu, que não estou em pecado, dizendo Jesus, eu que sou santo, eu que vim para ensinar os homens a ser como eu, a não ser como os escribas e fariseus, a ensinar os que estiverem em pecado, para quem não está em pecado, ter misericórdia de quem está em pecado e trazer ele ao entendimento para que ele possa viver sem praticar mais o pecado. Olha o que Jesus disse para a mulher, ó. Vai-te e não peques mais. Olha só que coisa linda. Vai e não peques mais. Jesus não passou a mão na cabeça dela. Jesus não absorveu, louvado seja Deus, o pecado dela e permitiu que ela continuasse na prática dele. Não, Jesus absorveu, falou, ó, você está perdoada, eu não te condeno, mas tá bom, ó, sai daqui, vai-te e não peques mais. O que você praticou é errado, o que você praticou te impede de entrar no reino do céu. Só que a partir de agora, vai e não pratica mais. Vai e não permanece na mesma prática. Muda a tua prática, muda a tua conduta, muda o teu comportamento. Eu creio no meu coração que essa mensagem, vai e não peques mais, Jesus queria pregar para os escribas e fariseus também. Mas eles não queriam ouvir a palavra da salvação. Eles não queriam a palavra da verdade. Eles não queriam o amor de Jesus. Eles não queriam ser perdoados. Porque para eles já estavam salvos. Para eles já estavam 100%. Só que não estavam. Jesus queria pregar para eles também, vai e não peques mais. Jesus queria também anunciar misericórdia para eles, para que eles se arrependessem e não vivessem mais praticando o pecado. Mas eles, em vez de se humilhar aos pés do Senhor Jesus e reconhecer que só Jesus pode perdoar pecados, só Jesus pode ensinar o verdadeiro procedimento que o homem e a mulher de Deus deve proceder conforme a palavra de Deus, eles viraram as costas. Aí, para poder fazer uma junção com esse texto, vou voltar aqui um pouquinho. Olha só como que é tremendo que Jesus fala
a mesma coisa para um homem e para uma mulher. Aqui em João 8 ele falou para uma mulher. Agora em João capítulo 5, versículo 14, olha o que está escrito. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus está dizendo com o paralítico do tanque de Betesda, que estava 38 anos acamado, 38 anos paralítico. Jesus chega no tanque de Betesda, Jesus cura aquele homem, Jesus manda aquele homem pegar a cama dele e andar. Jesus depois no templo, encontra ele no templo, e Jesus fala para ele assim: ó, você já está são, você já está curado, não peques mais, não pratique mais o pecado, saia fora dessa cilada que é o pecado. Isaías 59, versículo 2, o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado é inimizade contra Deus. Então o homem que está em pecado, o homem que pratica o pecado, ele está desagradando a Deus. Jesus vira para esse homem agora, ó. Lembra, em João 8 ele falou para uma mulher: vai e não peques mais, eu te perdoei, eu te absorvi, mas eu não concordo com a tua prática que tu praticou. Não pratica mais o pecado, sai fora dessa conduta de vida errada. Agora Jesus fala para um homem que estava 38 anos no tanque, 38 anos paralítico, aleijado. Jesus fala: ó, já está são, ó, te curei, ô bênção, ô glória, ô aleluia. Aí Jesus fala: ó, mas tem uma coisa aí, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos lá. Pior do que ficar 38 anos deitado numa cama, aleijado, paralítico, separado dos parentes, separado da sociedade, como era naquela época. O que seria pior? Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Pior, eu creio que esse pior, Jesus está falando do fogo do inferno. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então Jesus está instruindo: quem não quer sofrer coisa pior, não peques mais. Abandone a prática de pecado. E para fechar o vídeo, vou ler Romanos capítulo 6. Olha o que está escrito. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Vamos continuar no pecado? Vamos continuar pecando para que a graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus seja mais abundante em nossa vida? Ó, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O pecado não pode estar em nossa vida. A Bíblia abomina o pecado em todas as suas páginas. O pecado é abominável aos olhos de Deus. Aí na continuação do capítulo 6, no versículo 12 e 13, ele diz assim, ó: não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Olha só que leitura, olha só que coisa linda a palavra de Deus nos instrui. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, e do versículo 12 ao versículo 15. Não reine
Não deixe o pecado te dominar. Não deixe o pecado te dominar. Mas apresente os seus membros, seus olhos, sua boca, seu ouvido, sua mão, seu corpo. Apresente o seu corpo ao Senhor como instrumento de justiça. Pratique a justiça com o seu corpo. Não pratique o pecado com o seu corpo. Olha o que a Bíblia está sendo categórica, clara, direta e verdadeira em nos instruir. Agora, o versículo de número 14. Portanto, o pecado não terá domínio sobre vós. A mentira não nos domina. A prostituição, o adultério, a vaidade, a idolatria, a ira, a contenda, a dissensão, a sensualidade, que é a lascívia, a bebedice, a ira, nada desses pecados, nenhum deles nos domina. Somos nós que escolhemos se vamos praticar ou se não vamos praticar, se vamos fazer ou se não vamos fazer. Está na tua mão, está nas minhas mãos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Está escrito lá que nós temos o domínio próprio e a fidelidade. Então, se nós temos o Espírito Santo em nossa vida, nós temos que ter a fidelidade ao Senhor e temos que ter o domínio próprio, fora outros, mas sobre os dois principais, que é domínio próprio e fidelidade ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ficar com esse vídeo. Em nome de Jesus, se inscreve no canal, dá o like, comenta, compartilha. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.